É bem provável que nesta altura do campeonato você esteja se perguntando o porquê nós estamos a gravar aulas sobre obsessão e desobsessão, enfatizando o trabalho do dialogador, que é o condutor de uma equipe em tarefa de desobsessão. Nós dissemos que a desobsessão, ou fizemos questão de mostrar que a desobsessão é um trabalho, antes de tudo, educativo, para aqueles outros desencarnados que no curso das suas experiências corpóreas não se importaram com os aspectos da vida moral e por isso derraparam em suas obrigações, reconhecendo agora na vida extracorpórea as cicatrizes, as dores decorrentes da sua indiferença moral. Mas também é um trabalho de educação do espírito encarnado, aquele que se vê jungido às perseguições, fruto da sua falta de habilidade nas lidações na vida de relação, seja no passado ou na vida presente. Também fruto das consorciações desditosas. Falamos do pacto, que está lá em O Livro dos Espíritos, e explicamos o porquê, segundo as leis divinas, automáticas, mas inderrogáveis, que os pactos não sobrevivem ao direito do livre-arbítrio. Sempre haverá tempo de recomeçar. Dito isso, a pergunta inicial que você eventualmente esteja fazendo é: o porquê que eu tenho que entender tais questões? Simplesmente porque, dentre as leis divinas e naturais, a lei do progresso é a nossa maior realidade. A busca da individuação faz com que nós estejamos em constante perseguição da felicidade. Entre os momentos de alegria e os de aflições, nós vamos coletando aquilo que nós construímos ao longo da estrada. Estas construções são formativas da psique humana, que reúne, ao longo da jornada, inúmeras informações, algumas que são fáceis para o indivíduo trabalhar e outras que não são tão fáceis. Mas certamente todas elas estão, ora ao alcance da consciência, ora inatingíveis pela consciência humana, e precisarão de um maior tempo de maturação dessa psique para que haja a integração dos aspectos informativos em uma estrutura melhor organizada, equilibrada e harmonizada. Quando isto acontecer, as dificuldades que ora nos são apresentadas pela vida, as quais nós não sabemos lidar, muitas das vezes, e sofremos por isso, porque erramos, porque fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, já não serão para nós mais um mistério. E assim nós conseguiremos nos reconhecer num grau evolutivo de uma perfectibilidade relativa, porém satisfatória à nossa percepção de o que é a felicidade. Simplesmente porque saberemos lidar com mais questões, sem nos ferir, sem ferir o outro, sem nos magoar, sem magoar o outrem, sem passarmos por dificuldades, porque aprendemos a compartilhar, a reconhecer a dificuldade do outro e a auxiliar. E o outro, por conseguinte, no mesmo diapasão de entendimento, fará para conosco da mesma forma. Então, mais uma vez, por que que eu tenho, ou por que que eu preciso compreender estas informações sobre obsessão e desobsessão? Creio que tenha ficado bem claro, porque nós ainda estamos todos no mesmo patamar de entendimento, alguns bem perdidos, outros mais ou menos perdidos, e aqueles que já se encontraram no caminho, podem ter certeza, na grande maioria esmagadora, estes já não estão entre nós. Então, desta forma, estamos mais ou menos em um círculo de relacionamento de almas ainda desequilibradas ou muito pouco equilibradas. E a influência de uns para com os outros, deliberadamente ou inconscientemente, faz com que nós nos junjamos em um mesmo plano de perturbação. Por ora, uns terão mais forças para reagirem a determinados impositivos perturbativos, mas em um cenário de 24 horas, um pouquinho de raiva, um pouquinho de descompensação, de tristeza, de mágoa, de ódio, de rancor, um pouco de alegria, um misto de felicidade, será uma mescla natural do comportamento humano, simplesmente
Porque a psique não está bem estruturada, não alcançou a individuação suficiente para se entender feliz. Então entenda bem, nestas circunstâncias, quando você estiver feliz ou estiver vivendo momentos de felicidade, obrigatoriamente você estará também a se relacionar com outras pessoas que não conseguiram, não conseguem se manter em um estado harmônico por sequer 24 horas. Alguns por um período mais dilatado, de meses, outros de anos. Se tudo isso que estamos a falar parece uma utopia, basta ligar o aparelho televisor e verificar as notícias em todas as frequências ou todas as estações de TV e verá que, numa maioria esmagadora, são notícias catastróficas, entristecedoras, doentias na vida real, assim como também na arte cinematográfica. Vemos morticínios, violência, desrespeito. E não pense que isto não afeta ou não está afetando a sua vida. Sim, porque está. E só há um meio para nos fazermos defesos quanto a isso. É simplesmente compreendendo como funcionamos para que possamos auxiliar o outro. Agora sim, quando falamos de auxiliar o outro, entramos objetivamente na questão da obsessão e da desobsessão no nosso circuito de aulas, que nos levará a entender o porquê eu, que não sou espiritista, o porquê eu, que já sou espiritista, mas desenvolvo as minhas tarefas com amor no assistencialismo social, na entrevistação dos consulentes, acolhimento fraterno, enfim, em setores que não têm a ver com a tarefa da desobsessão. A resposta a esta indagação é que simplesmente o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir o último ceitil, o que significa que todas as experiências terrenas de cunho educativo, que são necessárias para o nosso burilamento e para o nosso crescimento, cada um de nós haverá de passar, sem exceção. Então, haverá um momento em que nós nos defrontaremos com alguém que bate à porta de nossa residência pedindo auxílio e se demonstra demasiadamente perturbado. Sem o conhecimento, pouco, nada poderemos fazer em seu auxílio e perderemos a oportunidade. Sem conhecimento, mas com uma sensibilidade de fundo mediúnico, poderemos até assimilar aquelas condições psíquicas de aquele indivíduo e atrairmos para nós, naturalmente, um período de perturbação. Às vezes, nos casamos e descobrimos que o nosso companheiro ou companheira é um médium em potencial, mas ainda em desenvolvimento, ou que necessita de adestramento. E a casa espírita, para aquele, não estará aberta 24 horas para a solução do seu problema. Então, o seu companheiro ou companheira será uma pessoa que necessitará do seu concurso amoroso, mas, acima de tudo, do seu conhecimento nesta área. Às vezes, você teve seu primeiro filho, um filho, 2 filhos, 3 filhos. Um deles vem com algum compromisso mediúnico e precisa de estruturação de bases cristãs e moralizantes e, acima de tudo, de um bom entendimento sobre os fenômenos psíquicos ligados à obsessão e à desobsessão. Como vimos na história de O Espiritismo, as filhas do casal Fox, ambas eram médiums. Como vimos também, as filhas do casal Baldin, ambas eram médiums. E isto continua a acontecer nos dias atuais. Só que o desinteresse é tão grande na percepção do aprendizado sobre o psiquismo, sobre os fenômenos psíquicos, sobre o mediunismo, que nos aparenta um retrocesso no tempo, onde todas essas pessoas buscam o atendimento da ciência médica, nas terapias através de psicólogos, nas medicações, nas internações, e acabam por estagnar-se, sem encontrar a rota de fuga para tais aflições, porque só há uma rota de fuga, o conhecimento, porque este verdadeiramente liberta. Houve um tempo em que nós estávamos realizando estudos online com alguns aspirantes ao mediunismo em decorrência da pandemia, e um deles desagradou-se com a proposta de estudos, que era mediunidade e obsessão na infância. Mas apesar de termos conhecido tal insatisfação, nós tínhamos ciência do objetivo, pois que outros companheiros manifestaram grandes dificuldades na lidação com seus filhos,
em virtude dos desequilíbrios perturbativos pelos quais passaram desde tenra idade. E nós, desde que começamos a nos dispor, a ouvir e buscar meios de auxiliar os consulentes que aportam à casa espírita, vimos muitos relatos semelhantes. Crianças que desde o berço, sem nenhuma explicação de ordem clínica, se perturbam os pais pela exaustão e desarmonizam todo o lar. De crianças que, quando começam a falar, têm medo, ouvem vozes, transmitem o que ouvem de uma forma madura e aterradora. De crianças que, chegando na pré-adolescência para a adolescência, suscitam por termo na própria vida, sem razão aparente, sem motivação patente, e o problema se estende à vida adulta. E as coisas só melhoram para estas pessoas quando elas buscam as práticas moralizantes de uma instituição espiritualista, seja o espiritismo, a umbanda, o candomblé, onde se reúnam verdadeiramente pessoas interessadas em trabalhar com amor e por amor, seguindo as leis naturais estabelecidas por Deus. Agora, para você que está na casa espírita já há muito tempo e se pergunta, mas eu não gosto de obsessão, de desobsessão e nada relacionado ao termo. Eu gosto de ir à casa espírita para trabalhar na atividade social, para fazer uma preleção, para aplicar um passe. Tudo isso é bom, útil e natural. Mas lembremos novamente, de tudo um pouco, deveremos aprender para crescermos em entendimento e em sentimentos. E se a oportunidade chegou para mim neste momento, é porque a hora é agora. Não deixemos para encarnações futuras a realização daquilo que podemos realizar hoje. Solucionemos o máximo possível das demandas, dos débitos, para que, retornando à conceituação de psique, consigamos lidar melhor com todas as informações dos níveis conscienciais, desde o inconsciente até o consciente, para que desta forma organizemos de forma equilibrada e harmônica a nossa vida mento-emotiva. Isso facilitará sobremodo a nossa vida futura. Como a casa espírita é um pronto-socorro, em primeira instância, um hospital onde aqueles que aportaram lá em regime de urgência podem aguardar por um tempo para ajustar psicoemocionalmente a sua vida, como se verdadeiros convalescentes fossem, e em última instância, com melhor compreensão de que este processo do socorro à convalescença precisa de uma complementação, e esta complementação é o caráter educativo próprio da casa espírita como escola de almas, temos que, na primeira instância, enquanto setor de urgência, alguém haverá de fazer o primeiro atendimento. Quem não dirá que este atendente não será você, ainda que você não queira ou não se agrade da tarefa da obsessão e da desobsessão, é de rigor ou de bom alvitre que você tenha um conhecimento mínimo para a lidação com tais circunstâncias num caráter inesperado. Você pode até estar dizendo o seguinte: ah, mas lá na minha casa espírita eu tenho o seu João, a Dona Maria, o seu Cláudio, a Dona Teresa, que são especialíssimos nesta área, trabalham há mais de 20, 30, 40, 50 anos e, se alguma coisa desta natureza acontecer, em regime de urgência, eu encaminho para eles ou eu aciono qualquer um deles. Sim, mas lembremos de novo, ou lembremos novamente, que temos que aprender um pouco de tudo. E tudo que Deus nos faz ou nos oferece são oportunidades de aprendizado. Haverá um dia, portanto, que nenhum dos 3 ou 4 ou 5 companheiros especialíssimos nesta área estarão disponíveis ou presente na casa, mas você estará. E o que você fará quando um companheiro, na condição de consulente, aportar na sua casa espírita lhe pedindo socorro, totalmente desequilibrado, desorientado, perturbado, obsediado, do grau mais simples talvez até o grau mais complexo de obsessão, obsediado por um ou obsediado por muitos? Não se preocupe, porque as informações que já passamos desde o nosso primeiro encontro até este encontro de número 20 serão suficientes para que você se acalme, tenha serenidade e dialogue tanto com o consulente como também com aqueles outros que estão a lhe perturbar.
porque você teve o interesse neste aprendizado, você não estará sozinho. Deus dá a oportunidade e também as boas companhias para lhe auxiliar. E neste primeiro contato, certamente, você conseguirá julgar o grau de segurança que você conquistou para esta lidação. O que você poderia fazer de melhor. Enfim, aquilo que você deixou de fazer e que numa próxima oportunidade será útil implementar. Assim, esse nosso encontro de número 20 serviu apenas como um pequeno alerta de que temos que avançar constantemente e não nos sentir confortáveis no plano de conhecimento em que nós nos encontramos ou na frente de trabalho que nos é mais agradável. Aprendamos de tudo um pouco, porque tudo em algum dia será útil. Estude um pouco sobre mediunismo, sobre psiquismo, estude um pouco sobre terapias energéticas, porque tudo que você oferecer ao seu semelhante será muito pouco comparado a tudo que nós recebemos todos os dias de Deus. Isso nos impõe o dever de buscarmos ser sempre melhores. Não entenda que as velhas práticas da água magnetizada, do passe magnético, das vibrações individuais e ou coletivas serão suficientes para demover processos intrincados como é o processo da obsessão, que envolve mente associada a mentes, e que cada uma delas, na sua individualidade, tem conhecimentos e potenciais que você desconhece. Então, práticas protocolares servirão muito bem no primeiro estágio de urgência no atendimento na sua casa espírita. Avançando para a convalescença, outras práticas, além das protocolares, deverão ser alvo de seu interesse e execução, que exigem estudos de caso, com conhecimento científico, não apenas empírico, conhecer a fisiologia humana, os aspectos energéticos que regem mente, corpo e espírito, os padrões da psique humana, um estudo analítico sobre o caso em particular, uma reunião em grupos apresentando aquele caso e os resultados até então colhidos, para sabermos como poderemos ajudar. Dizer apenas para o indivíduo, faça o evangelho no lar, faça as suas orações, é apenas o começo. Quantas vezes você usou todos esses remédios, todos esses recursos e ainda assim teve que buscar auxílio de seus companheiros na casa espírita ou noutra casa espírita, porque você se sentiu envergonhado de dizer que estava perturbado por orgulho e resolveu buscar guarida em outra instituição. Enfim, se os recursos basilares não funcionaram para você, vender para outrem a mesma fórmula beirará quase a indiferença quanto à problemática do outro. Então, mais uma vez, eu recomendo, assistam a primeira aula até esta aula, continuem os seus estudos e nós certamente nos encontraremos na próxima semana. Tenha uma boa vida!